Olá, pessoal, tudo bem? E aí, tudo na ordem, tudo em paz? Vamos iniciar aqui a nossa aula da semana, né, da disciplina de desenvolvimento de pessoas, né? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas, né, as aulas online. É muito importante essa interação através do conteúdo que está sendo postado na aula. E lembrando, né, reforçando aí a importância de vocês realizarem as atividades também do momento pré-aula, né? Então, você, nesse período, principalmente, acesse a web aula, né? Tenha o seu momento pré-aula antes de acessar o conteúdo aqui da nossa aula. Lá no pré-aula, responda as atividades, assista a nossa aula, baixe o material de slide, acompanhe a nossa aula, a nossa videoaula, e depois vai para o seu pós-aula e responde as atividades do pós-aula, que com certeza você vai ter um bom aprendizado. Então, gente, a gente vai discutir na aula de hoje alguns elementos de extrema importância, né, que é o processo de treinamento, né? Então, a gente vai iniciar a nossa unidade 2. Então, na aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 2. É muito importante, né, dentro dessa unidade, a gente entender aqui alguns elementos, né, sobre treinamento e desenvolvimento e as tecnologias educacionais. Então, a gente vai entender desde o processo de estabelecimento dos objetivos de um treinamento, os métodos que a gente vai utilizar para desenvolver um treinamento, né, os critérios que a gente vai utilizar para avaliar, fazer uma mensuração dos resultados obtidos no treinamento. Então, a gente vai conhecer isso realmente de uma forma bem prática, sempre seguindo aqui, gente, é muito importante, sempre seguindo as nossas problematizações, ou seja, a situação de realidade profissional que é feita, né, dentro de cada sessão. Então, para a gente falar de uma forma geral, vamos apresentar aqui agora a unidade 2 e aí a gente inicia o nosso conteúdo referente à seção 2.1. Então vamos lá. Pessoal, nós temos aqui um convite ao estudo, certo? Então o que a gente vai entender? A gente já ouviu falar bastante em programa de treinamento e desenvolvimento, né? A gente, inclusive, nas últimas aulas, a gente vem trabalhando, né, conceitos, definições, né, sobre treinamento, ferramentas de aprendizagem, a importância do conhecimento, da formação de competências. Então, nós temos aqui o treinamento e desenvolvimento, ele é um programa, né, e que com certeza sofre bastante influência com o avanço da tecnologia da informação e da comunicação. Então, criando aí um novo contexto para a educação empresarial também, né, a gente tem aí um novo contexto da educação empresarial, desenvolvendo uma tecnologia educacional muito diferente do que a gente tinha no passado. Por exemplo, esse formato de aula que nós estamos utilizando agora, né, por videoaula, onde vocês estão acompanhando de casa, isso, dentro do contexto da empresa, se torna cada vez mais comum. Né? Reuniões, treinamentos que são feitos por videoconferência, plataformas de ensino à distância. Né? Então, inclusive, né, aqui na instituição, a gente trabalha bastante com isso. Né? O colaborador ele tem acesso a uma plataforma de treinamentos, uma universidade corporativa com cursos online. Então, isso já é uma realidade. Né? Então, o que é importante a gente aprender nesse novo contexto? Né? Vocês, alunos, né, que estão aí se formando em administração, né, e que têm aí uma afinidade para trabalhar na área de gestão de pessoas, trabalhar na área de recursos humanos e desenvolvendo treinamentos. Então, o que é importante a gente entender, né, dentro desse contexto, como, né, aproveitar a prática e as orientações teóricas sobre treinamento e desenvolvimento e quais procedimentos a gente deve adotar para transformar, né, o treinamento e desenvolvimento em um setor que possa contribuir para os resultados de uma empresa. Ou seja, a área de treinamento e desenvolvimento é um subsistema de gestão de pessoas. Então, quando a gente olha para a gestão de pessoas, nós temos vários subsistemas e treinamento e desenvolvimento é um deles. E com certeza tem aí uma importância na hora de contribuir para os resultados de uma empresa, beleza? Então, gente, ó, nós temos aqui nosso convite ao estudo, o que a gente vai desenvolver? Então, para auxiliar o nosso aprendizado, né, o aprendizado aí dos senhores, e seguindo, né, muito importante, gente, pegue o seu material didático, o seu livro da disciplina e vai acompanhando aqui a nossa videoaula, que eu vou estar trazendo aqui, né, esclarecimentos, né, sobre o que está aí no material didático. A gente vai discorrer esse material didático, fazendo explicações, trazendo exemplos e, né, apresentando aí todo o conteúdo, beleza? Então, se você não está com o seu livro didático aí aberto, por favor, né,
tenta acompanhar com o livro didático, com certeza dá uma melhor base. Então vamos lá. Ó. O nosso convite ao estudo, a gente, nesse momento, vocês serão incumbidos em ajudar uma empresa fabricante de sandálias para resolver alguns problemas, assumindo a coordenação do setor de treinamento e desenvolvimento da empresa, né, que é as sandálias As Baianas, né, tá bom? Então não é a marca que a gente não vai trabalhar aí a marca que a gente já conhece, então vai falar aí de uma empresa fictícia, As Baianas, tá bom? Então essa empresa ela é situada na região metropolitana de Salvador, né? Por isso o nome As Baianas. Tem uma capacidade produtiva de 1,5 milhão de pares de sandália por mês. Porém, em seus 5 anos de vida, a produção mensal nunca passou de 1 milhão de pares. Então, é uma empresa que ela tem uma capacidade de produção de 1,5 milhão de pares, porém, a produção mensal ela nunca passa de 1 milhão. Né? Então, ela sempre está ali, né, abaixo de 1 milhão, sendo que a capacidade produtiva da empresa é de 1,5 milhão de pares, 1,5 milhão de pares de sandália por mês. Então, as restrições para se atingir a capacidade plena da fábrica são de várias origens, ou seja, o setor ele não consegue pedidos suficientes e culpa, né, o design e as cores das sandálias pela falta de volume de venda. Né? Isso é uma das questões que estão sendo levantadas a respeito da empresa. Né? O fato de não atingir a sua capacidade plena tem a ver, se julga, né, que o setor de vendas não está conseguindo ali pedidos suficientes. Quando se consegue um número de pedido perto da capacidade produtiva, o setor de produção já apresenta problemas de produtividade e qualidade, não conseguindo ali produzir, né, no tempo adequado aquilo que foi vendido. Então a gente tem um grave problema aí nessa empresa, né? Quando a área comercial atende, a produção tem problema de produção. Então, se também não dá para produzir em grande escala, né? E a gente sabe que a partir do momento que essa empresa passa a produzir perto da capacidade produtiva, o setor de produção já vem apresentando problemas ali com relação à produtividade e à qualidade do produto, né? Não consegue produzir num tempo hábil. Então, o principal executivo dessa empresa, né, da empresa, ele tem a oportunidade de assinar um contrato de exportação de 500 mil pares por mês, mas está muito, né, receoso de fechar o negócio e de não conseguir dar conta. Então, a empresa que a gente já sabe, ela tem uma capacidade produtiva de quanto? De 1,5 milhão, certo? Então, a capacidade produtiva de 1,5 milhão, e quando ela consegue produzir próximo a essa capacidade, ela tem problemas de produção, e a área comercial também tem o seu déficit, né, de não conseguir atender, né, de realizar vendas, e estão atribuindo que essa dificuldade, em alguns momentos, de bater algumas metas, né, da área de vendas atingir um bom nível de venda, está atribuído também ao design da sandália. Então, isso são pontos que estão sendo levantados. Então, bom, a empresa ela está com esse receio, né, de fechar o negócio por não, né, com medo aí de não conseguir dar conta, né, da capacidade plena de produção, afetando assim o fornecimento para seus clientes tradicionais, né, e fiéis do mercado interno. Então, qual é o receio? Bom, eu fechar aqui um negócio de 500 mil pares por mês para exportação, e com isso eu comprometer minha capacidade produtiva e ao mesmo tempo não conseguir também atender o meu mercado interno. Então, a empresa, né, os mais de 600 funcionários da empresa estão alocados em uma só unidade fabril, distribuído pelos departamentos. Então, você tem dentro da empresa desenvolvimento de produto, marketing, venda, logística, produção, manutenção e administrativo. Então, qual é o nosso convite ao estudo? Não sabe-se que os diretores dos departamentos ficam culpando ali um aos outros, sempre que acontece algo ruim. A gente está tendo nessa empresa, diante dessa situação, vários problemas, sérios problemas de relacionamento, que vão refletir, né, em toda a cadeia hierárquica da empresa. Então, assim, a gente vai ter problemas, né, prejudicando a construção do ambiente propício para elevar a inovação, a qualidade dos produtos, os índices de produtividade e também a satisfação dos clientes. Então, em um estudo de benchmark, né, que é um estudo feito, realizado, né, recentemente no mercado de produção de sandálias, se constatou que os concorrentes são mais competitivos. Ou seja, então a gente tem aí fazendo o benchmark, né, que é um estudo, uma pesquisa que é feita fazendo ali um comparativo com o concorrente,
verificou aí que esse concorrente ele tem um bom nível de produtividade, eles são mais competitivos. Por quê? Porque eles apresentam perdas de resíduos próximos de 3%. Enquanto a nossa empresa aqui, a empresa, né, a Sandálias As Baianas, ela sofre aí com um índice de perda abaixo de 10%. Além de refugos, né, muitos refugos. O que é um refúgio? Um refúgio são aqueles desperdícios, né, produtos ali, né, que tiveram ali, não foram produzidos dentro do padrão. Então, eles, né, vão ser, né, refugos. Então, daquilo que eu produzi e que não atendeu os padrões de qualidade necessários, isso é um refúgio e isso é um problema gravíssimo que a gente já observa dentro do processo de produção. E os concorrentes também consomem bem menos recursos naturais, como água, energia, para produzir aí a mesma quantidade de sandálias que a nossa empresa, as sandálias as baianas, não é isso? Então vamos lá. Então, dentro desse contexto geral, bom, você acredita que é possível reverter esse quadro por meio do planejamento e da execução de um programa de treinamento? Então, a gente pode reverter esse quadro a partir de um processo intensivo, planejado de treinamentos. Então, vamos lá. Quais seriam esses treinamentos? Então, se a gente observar, no contexto geral, eu pontuei diversos problemas em diversos setores. Então, quais seriam os treinamentos a serem desenvolvidos em cada um desses setores? Quem deveria participar desses treinamentos? Quanto custaria esses programas? Então, cada sessão que a gente discutir vai trazer aí, né, conteúdo, vai trazer aí conceitos, definições, práticas, técnicas que a gente pode utilizar para entender todo esse problema da empresa. Então, nosso primeiro momento, a nossa primeira aula da sessão 2, traz aqui, né, tópicos do planejamento, tá bom? E do treinamento. Então, a falta de planejamento, gente, a falta de planejamento, ao se propor um programa de treinamento, certamente também trará problemas, gerando desperdício de recursos e não alcançar os resultados esperados. Ou seja, se a gente faz um planejamento, né, quer dizer, a falta de planejamento, desculpa, a falta de planejamento, ou seja, você vai realizar um treinamento sem fazer nenhum planejamento. Aquilo que eu sempre falo, treinar só por treinar. Treinar porque eu tenho que seguir ali um cronograma de treinamento da empresa, eu vou ter que treinar porque é obrigatório eu ter ali um atingimento de meta, né, de ações que a área de recursos humanos tem que fazer, e aí eu boto um monte de treinamento ali, eu invento ali vários treinamentos aleatórios, porém sem nenhuma efetividade. O que é que eu estou fazendo? Desperdiçando. Eu estou detonando todos os meus recursos financeiros, eu estou detonando recurso humano, porque vou estar mobilizando pessoas para treinamentos que não vão ter uma certa efetividade. Então, a nossa situação de realidade profissional é justamente ajudar essa empresa, né, as Abaianas, ela deve analisar todas as restrições que estão atrapalhando aí o seu desenvolvimento. E baseado nessa análise, ou seja, a gente vai analisar, né, quais são os principais problemas dessa empresa e baseado nisso a gente vai propor um programa de treinamento para que possa neutralizar ou até mesmo ou eliminar todos esses problemas. Então, por exemplo, planejar um treinamento para reduzir o índice de perda de material. Isso é um exemplo. Né? Ou um treinamento para elevar a satisfação dos clientes e aumentar a produtividade e a qualidade do setor de produção. Então, sempre, né? Então, ou seja, cada possibilidade dessa, cada exemplo desse aqui de treinamento, eu posso desenvolver, porém é muito importante respeitar aquilo que a gente já estudou, que é o ciclo de treinamento, todas as etapas do ciclo de treinamento. E os requisitos básicos necessários para elaborar um plano de treinamento visando o sucesso na execução do treinamento. Então, primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Reconhecer a necessidade desse treinamento. Então, o reconhecimento da necessidade, a identificação ali do problema, e a partir da identificação desse problema, a gente, né, verificar a necessidade real desse treinamento. Depois, definir objetivos para o programa de treinamento, conhecendo, né? Além de estabelecer, definir esses objetivos, a gente tem que estabelecer também, conhecer as principais metodologias, compreendendo o processo de divisão do trabalho, determinação do conteúdo que vai ser utilizado. Então, qual é o tipo de conteúdo que eu vou abordar nesse treinamento? Né? Qual é a previsão de recursos que eu preciso para um treinamento? E aí é muito importante essa conexão
né, com o setor, o departamento financeiro. Então, onde é que vai ter ali nessa logística, esse alinhamento, né, do quanto é que eu preciso investir nesse programa de treinamento. E, além disso, é muito importante, quem é o público-alvo? O local, a periodicidade do treinamento, né? Sem se esquecer também, gente, da relação, como eu disse, custo-benefício, né? Qual é o custo-benefício desse treinamento e a avaliação dos resultados, né? Como é que eu vou avaliar os resultados para os programas de treinamento que eu vou propor para essa empresa. Então, vamos lá. O que é que não pode faltar? Conteúdo. O treinamento, a gente já conceitou esse conceito, eu utilizei ele na aula passada, ou seja, o treinamento é um processo sistemático que tem como objetivo preparar o trabalhador para o aperfeiçoamento de suas potencialidades e capacidade produtiva, bem como estimulá-lo para que descubra outras habilidades. Então, esse conceito a gente discutiu na aula passada. Então, o que é que a gente precisa entender dentro dos nossos aspectos introdutórios? Primeiro ponto, planejamento de um treinamento, né? Ele vai ser justamente uma definição. Então, a etapa inicial de um planejamento, ou seja, a etapa inicial do processo de planejamento de um treinamento, é definir de forma clara e objetiva, né, aquilo que eu pretendo alcançar. Então, a definição do objetivo, né, que eu pretendo alcançar, né, então a etapa inicial do planejamento de um treinamento, a etapa inicial vai ser justamente essa definição de objetivo. Então, vamos lá, professor. Então, o que a gente tem de base, né, de acordo aqui com o CERT 2005? Bom, ele diz aqui, o estabelecimento de um objetivo é o primeiro passo para orientar a tomada de decisão sobre quais ações e quais recursos serão mobilizados para alcançá-lo e, por consequência, alterar uma situação indesejada ou alcançar uma situação pretendida. Então, gente, os objetivos eles vão representar, né, dentro do seu conceito, tratando aqui o conceito objetivo em um contexto organizacional, é muito importante a gente considerar alguns fatores. Primeiro, né, propiciar a escolha de indicadores e padrões de desempenho adequados e úteis, ou seja, quais são os padrões de desempenho que eu vou mensurar, né, na hora de definir os objetivos do meu treinamento, acompanhar o andamento da estratégia organizacional, direcionar, como é que eu vou direcionar o trabalho dos trabalhadores, como é que eu vou orientar e avaliar o desempenho dessa organização e qual é o prazo, né, para o seu atingimento, né? Qual é o prazo que eu espero, né, ter ali um retorno sobre aquele treinamento que está sendo desenvolvido. Então, dentro desse contexto, é muito importante a gente especificar dois objetivos. Primeiro, o objetivo geral, que vai dar toda a visão, né? Qual é o objetivo desse treinamento? Então, qual é o objetivo geral desse treinamento? E os objetivos específicos. Então, se a gente seguir aqui, né, segundo o Kroll, Parnell, que diz aqui, né, em 2000, que o objetivo geral ele representa o quê? Uma finalidade genérica desejada pela organização. Nem sempre é quantificado, mensurado, e tem utilidade de orientar o emprego dos recursos organizacionais, ou seja, a visão geral que eu tenha dentro daquele treinamento que eu pretendo fazer. E o objetivo específico ele é mais restrito, né, e quantificado, né, ele é mais restrito e quantificado que o geral. Então, ele fornece uma orientação mais clara para a tomada de decisão e estabelecendo critérios concretos para avaliação. Então, ou seja, eu vou estar delimitando. Quando eu falo de objetivo específico, eu vou delimitar. Então, vale lembrar que esses objetivos específicos, eles vão derivar de onde? Do objetivo geral, né? Então, os meus objetivos específicos, eles vão derivar do objetivo geral. Então, o objetivo específico, né, ele vai derivar do geral, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, olha só esse exemplo que aí ajuda a gente a entender todo o conceito. Uma empresa do setor automobilístico definiu como objetivo geral se tornar aí líder inovador no seu setor de atuação. Para alcançar esse objetivo geral, ela estabeleceu como objetivos específicos, ou seja, qual é o objetivo geral? Tornar-se líder inovador no seu setor de atuação. Então,
Absorvam isso, né? Isso aí é a ideia geral. E agora, específico, né? O que eu tenho aqui de objetivo específico? Primeiro, então, para que eu possa, né, enquanto empresa, atingir aquele objetivo geral, será necessário que eu atinja alguns objetivos específicos. Então, o primeiro deles, implantar um programa. Então, para conseguir ser um líder inovador no meu setor de atuação, primeiro eu preciso atingir um objetivo específico, implantar um programa de incentivo às novas, né, desculpa, às inovações até o próximo trimestre. Então, já estabeleci, inclusive, aí um prazo dentro do meu objetivo específico. Eu vou precisar ter 25% de receitas anuais de vendas oriundas de produtos com menos 2 anos de lançamento e preciso reduzir os custos de produção em 3% ao ano por conta da adoção de inovações. Então, para que eu possa ser um líder inovador nesse setor de atuação, eu preciso atingir esses objetivos específicos. E aí vem uma reflexão, vamos refletir, né? Reflitão, né? O reflitão chegou aí, o reflitão, né? Para ajudar vocês a pensarem um pouco. Então, vamos lá. O que a gente pode perceber? Então, vamos lá. Você percebeu que o planejamento de um programa de treinamento empresarial, ele deverá necessariamente, de forma explícita, estabelecer todos os seus objetivos. Ficou claro? Ou seja, o planejamento de um programa de treinamento empresarial, ele deve necessariamente, isso tem que estar explícito, né? O estabelecimento de todos os objetivos, ou seja, qual é o objetivo que eu tenho com aquele treinamento. Então, por exemplo, um exemplo bem prático também para a gente fortalecer o nosso entendimento. Vamos lá, uma empresa, né, de transporte pode ter levado, pode ter levantado, tá? Então vamos imaginar que a empresa de transporte ela fez aí um levantamento, né, e nesse levantamento ela verificou que o número de acidentes, o número, né, de acidentes com afastamento de trabalho dos seus motoristas vem aumentando cada ano. A cada ano essa empresa está tendo ali, né, um afastamento de trabalho, né, por fator aí do acidente. Investigando mais a fundo, essa empresa ela descobre que as causas dos acidentes elas são oriundas, primeiro, do cansaço do motorista e também da falta de respeito às leis de trânsito, assim como o excesso de agressividade ao dirigir, certo? Então, isso são fatores que a empresa, né, conseguiu aí mensurar após uma investigação mais profunda a respeito do assunto. Diante do diagnóstico, a empresa propôs um programa de treinamento, estabelecendo como objetivo geral o quê? Qual é o objetivo geral do treinamento? Redução do afastamento dos motoristas por motivo de acidente. Só que para ela alcançar esse objetivo geral, ela estabeleceu como objetivo específico dentro do treinamento, primeiro ponto, redução de acidentes com afastamento de trabalho em 80% após a aplicação do treinamento, né? A aplicação do treinamento em 100% dos motoristas até o final do ano, ou seja, ela estabeleceu um prazo de um ano, fazer esse treinamento intensivo com todos os motoristas e estabeleceu também como objetivo específico uma redução de 50% dos custos com manutenção corretiva dos veículos, causados pela forma agressiva de dirigir. Por exemplo, para quem não entende um pouco de mecânica, se você dirige muito tempo, né, com o pé no acelerador e o pé na embreagem, você vai comprometer o disco de freio do carro. Né? Isso falando de carros pequenos. E eu acredito, não sei, né, aí eu não conheço muito de mecânica de caminhão, de ônibus, enfim, mas eu acredito que o princípio ele seja o mesmo. Se você dirige de forma muito agressiva, a questão mesmo de troca do câmbio de marcha, se você faz isso de uma forma muito agressiva, você pode comprometer as peças, né, os itens do veículo. Então, esse treinamento ele busca também essa redução do custo de manutenção corretiva, que já foi identificado que essa manutenção corretiva ela é um custo muito elevado e que o grande motivador desse custo é a forma agressiva que essas pessoas têm de dirigir. Então, gente, o que é que a gente pode absorver aqui? Que nós temos o objetivo geral do treinamento, foi estabelecido o objetivo geral do treinamento e os objetivos específicos, né, desse treinamento, a empresa também definiu. Então, a gente vai elaborar, observe que o meu planejamento de treinamento ele já fica mais claro, ele já fica mais efetivo com relação aos objetivos que ele pretende
atingir, considerando que eu preciso ter uma ideia do meu objetivo geral e estabelecer objetivos específicos para que eu alcance esse objetivo geral, ok? Então vamos lá. Outro objetivo é o instrucional. Isso aqui é bem interessante, porque ele, na verdade, ele vai ser uma descrição específica sobre qual mudança no comportamento do aprendiz é esperado após ele passar por todo o processo de ensino previsto no programa. Ou seja, qual é o meu objetivo também instrucional? As pessoas que vão participar daquele treinamento. Qual é o tipo, né, de comportamento que eu vou querer que ele mude? Então, isso tem que ficar bem claro também dentro do meu treinamento. Então, a partir do momento que eu descrevo claramente esses objetivos instrucionais, ou os resultados que são esperados dos participantes após o treinamento, a partir disso, é possível prever de forma mais segura, né, os métodos, os materiais, né, e sistema de avaliação que eu vou utilizar no treinamento. Lembrando que são esses objetivos instrucionais que descreverão os conhecimentos a serem adquiridos e as habilidades a serem treinadas e as atitudes a serem alteradas. Conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Nosso chá, que representa o quê? Competência, né? Então, a partir do momento que eu descrevo de forma clara todos os meus objetivos instrucionais, ou seja, né, os resultados que eu espero dos meus participantes, então eu vou estar justamente, né, estabelecendo, né, quais são os conhecimentos a serem adquiridos nesse treinamento, o tipo de habilidade, né, que eu pretendo desenvolver e a atitude, né, o comportamento que eu espero desses colaboradores. Beleza, gente? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo no nosso segundo vídeo, tá bom? Então, a gente vai tentar dividir a nossa aula aqui no máximo 2, né, no máximo 3 vídeos. Então, aguardem aí, vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Então, já aguardem aí o próximo vídeo, tá? E a gente se encontra já já no próximo vídeo. Um abraço.